Pessoal, só fazendo uma correção, eu disse do nosso planeta, essa taxa realmente vale para o planeta todo, esse é o cálculo, mas no caso aqui a gente está estudando somente o Brasil, então desconsidera a palavra planeta, é realmente para o nosso país, me perdoe, tá? Na página 304, vai mostrar para nós o que influencia nessa taxa de natalidade ou de mortalidade. Ao longo dos tempos da nossa história, a medicina ela avançou demais. Então, doenças que matavam antigamente, hoje não matam mais. Por quê? Desculpa. Porque tem vacinas, tem as campanhas de vacina. Antigamente, quando não existia vacina, a pessoa morria daquela doença. Hoje não, a gente nasce, a gente tem uma série de vacinas que nós devemos tomar e elas nos protegem de várias doenças que não nos acometem. A gente vê agora no caso dessa pandemia, o que mais se deseja hoje em dia é que se descubra a vacina contra o coronavírus, porque hoje em dia tem uma grande taxa de mortalidade por causa do corona, mas se Deus quiser, daqui a um tempo, nós todos seremos vacinados e as gerações futuras não serão afetadas por esse corona. Um outro ponto que beneficiou para que se diminuísse a taxa de mortalidade é o saneamento básico. O que é isso? É o lixo recolhido de forma correta, a água que nós recebemos na nossa casa é uma água tratada, o nosso esgoto também é tratado, o nosso lixo que a gente produz tem um destino certo, nós temos muitas informações sobre como reciclar, coisa que não existia antes, né? Com isso, diminui a proliferação de doenças, como a cólera, a hepatite, que eram doenças que matavam as pessoas, assim, com muita facilidade, antes disso aí, antes de ter esse saneamento básico tão eficaz. Agora, uma coisa que aconteceu também com a evolução, com a emancipação das mulheres, é que elas têm menos filhos. Se vocês olharem famílias antigas, tinham 8, 10, 11, 15 filhos. As mulheres, elas viviam basicamente para serem donas de casa. Hoje em dia as mulheres querem trabalhar, querem ter sua independência financeira. Com isso, elas têm menos condição de cuidar dos filhos dentro de casa. Não adianta você ter 10 filhos, 5 filhos, se você não pode cuidar dos seus filhos. Quem vai olhar para você? Então, com isso, o número de mulheres tendo filhos ou o número de filhos que essas mulheres têm é menor. Vou dar um exemplo da minha família. Minha avó teve 11 filhos, a minha mãe teve 5, eu já tive 2. É um exemplo, tá? E assim várias famílias. Então, e outra coisa também, quando se descobriu o método contraceptivo, que é o anticoncepcional que as mulheres tomam, ou a tabela que a mulher faz antigamente, não tinha como prevenir. Hoje a mulher pode planejar, o casal pode planejar, eu quero ter filho ano que vem, eu quero ter filho daqui 2 anos. Hoje o casal tem como se programar, antigamente não tinha. Então tudo isso reduz um pouco o número de nascimento, reduz um pouco a taxa de natalidade, ok? Ainda na página 304, fala sobre a vinda dos imigrantes. O Brasil recebeu grande número de pessoas vindo principalmente da Europa e da Ásia, mais ou menos 4.600.000 imigrantes chegaram aqui entre 1870 e 1950. Aí explica também aquela taxa crescente lá no gráfico que a gente viu. A população do Brasil
vem aumentando, continua aumentando, ainda que tenha diminuído, principalmente pelo que eu falei, o número de mulheres tendo menos filhos e tal, ainda assim cresce, mais lentamente do que no século XX, mas ainda cresce. E nesse gráfico mostra a população de homens e de mulheres em 2018. Tem mais mulheres do que homens, porque o número de mortes de homens no trânsito e mortes por violência é muito grande. Por isso existe essa diferença.